Olá, meus queridos amados irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma leitura bíblica. E a leitura de hoje, chegamos em Filipenses, capítulo 4, o último capítulo desse livro maravilhoso, essa carta maravilhosa de Paulo aos Filipenses. Então, convido você, mais uma vez, a se preparar para fazer essa leitura junto comigo. Vamos lá? Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Interessante, Paulo começa esse capítulo já dizendo, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Veja como ele gostava dos filipenses, e ele dizia como se os filipenses fossem a coroa dele, a alegria dele. Como é bom, irmãos, a gente se alegrar também nos outros irmãos, a gente ter amor pelos nossos irmãos e ter alegria um pelo outro. Versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique, que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então a gente vê aí Paulo, como ele geralmente finaliza as cartas, dando honra, saudando alguns irmãos que ajudaram Paulo, que estiveram com Paulo, ou que estão precisando de ajuda, mas você vê que ele sempre elogia as pessoas, sempre tem orgulho dessas pessoas. Aqui no caso parece ser duas mulheres, também Clemente, e veja que ele diz, cujos nomes se encontram no livro da vida, Ele tem certeza, Paulo tinha certeza que essas pessoas tinham seus nomes no livro da vida, Que a gente possa também ter certeza que o nosso nome também está no livro da vida, Já imaginou a gente ter essa certeza? Como a gente vive melhor, irmãos? Versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha aí, essa passagem é conhecida, Esse versículo é muito conhecido, Filipenses 4:4, que diz alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que a gente possa sempre se alegrar, irmãos. A alegria precisa estar sempre conosco, não a tristeza, não a amargura, não a desesperança, aquele baixo astral, não. Quem está no Senhor, ele diz, alegrai-vos sempre, alegrai-vos. É um versículo bem conhecido aí. Versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Mais um versículo que eu quero destacar aqui, Deixa eu destacar aqui diferente. Quando ele diz aqui, que a vossa moderação seja conhecida, Todos precisam conhecer, Você precisa ser conhecido por ser uma pessoa moderada, por ser uma pessoa tranquila, E não uma pessoa agitada, não uma pessoa que estoura, não uma pessoa, uma pessoa moderada. E ele diz, perto está o Senhor, O Senhor sempre está perto de nós. Ele está dizendo isso para os filipenses se lembrarem, olha, o Senhor está perto, Que a gente se lembre também, o Senhor está bem pertinho de cada um de nós. Versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vou destacar também esse versículo aqui, agora com verde, quando ele diz, não andeis ansiosos, de coisa alguma, irmãos, nada. Não fique ansioso de coisa alguma, Qualquer coisa que você estiver esperando, estiver querendo, estiver precisando, não fique ansioso. Mas ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, Porque muitas vezes a gente está ansioso por alguma coisa e não pede a Deus, não ora a Deus, não faz Deus conhecer abertamente o que a gente está precisando. Então ele diz, olha, se você não quer ficar ansioso, seja conhecida, Coloque diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, lembrando sempre de ações de graças, Nunca esquecer de ações de graças, sempre lembrar de agradecer ao Senhor. Então sempre coloque em oração, irmãos, aquilo que está te deixando ansioso, aquilo que está te deixando preocupado, Deixe Deus saber, Nunca esqueça de falar para Deus aquilo que você está precisando e você está pensando. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. Também vou destacar esse versículo, veja quantos versículos, né? Só nesse pedacinho aqui de Filipenses 4, a gente já achou, né? Para a gente meditar durante o dia. E ele diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, né? Veja que maravilha, irmão, essa paz de Deus, ela excede tudo que a gente conhece, né? É algo que a gente não consegue explicar, essa paz que entra dentro de nós, essa paz de Deus, né? E ele diz que essa paz de Deus guardará o vosso coração, né? Quando a gente está ansioso por alguma coisa, quando a gente está preocupado com alguma coisa, a gente coloca diante de Deus, coloca essa súplica diante de Deus e a paz de Deus vai inundar o nosso coração, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Veja que ele não diz só o coração, ele diz o coração e a vossa mente. Que maravilha, né, irmão? Saber que temos um Deus que está preocupado conosco, um Deus que vai cuidar da nossa mente e do nosso coração, vai tirar toda a ansiedade, né? Que maravilha esses versículos aqui para a gente lembrar, né? Já 4 versículos aqui para a gente meditar durante o dia. Continuando, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Mais um versículo, né? Veja Filipenses 4 aí, irmãos, é cheio de versículos, né? Filipenses 4 é recheado de versículos para a gente meditar. Quando ele diz, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é respeitável, tudo que é justo, todas essas coisas, irmãos, tem que habitar o nosso pensamento. É isso que a gente tem que encher o nosso pensamento. Às vezes a gente enche o nosso pensamento de tanta coisa, né, que não serve, tanta besteira, tanta coisa inútil, né, tanta amargura, tanto sofrimento. E ele diz, olha, tudo que é verdadeiro, se é respeitável, se é justo, se é puro, se é amável, se é de boa fama, né, se tem alguma virtude, né, se existe algum louvor, então é isso que tem que ocupar o seu pensamento, né? Paulo sempre frisando na alegria, no bem-estar dos irmãos, né? É isso que ele diz, olha, é isso que você tem que pensar. Não é em tristeza, não é em amargura, não é em dor, né? Então às vezes a gente está passando por um momento triste na nossa vida e aí Paulo ele lembra da gente, olha, coloca isso na tua mente, né? Ocupa a tua mente com tudo que é verdadeiro, com tudo que é amável, com tudo que tem algum louvor. É isso que a gente precisa encher, irmãos, a nossa mente. Versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco, né? Paulo mais uma vez se colocando como modelo, né? Como exemplo. Que maravilha, né? Quando a gente sabe que tem um irmão que faz tudo tão bem, tudo que agrada a Deus, que a gente pode seguir o exemplo dele. Às vezes a gente pensa que o exemplo é só Cristo. Não, Cristo é o nosso maior exemplo, mas temos também outros exemplos de pessoas e Paulo, né? Ele já fala várias vezes em suas cartas, né? O que vistes em mim, praticai, né? Que Paulo realmente fez o que agradou a Deus. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então veja aí, mais um versículo conhecido, né? A gente vai destacar aí também. Mas veja, irmãos, como ele diz aqui, ó, Paulo agradecendo aos irmãos, né? E os irmãos tinham cuidado com ele. Possivelmente os irmãos mandavam ofertas para ele, para ajudar Paulo em suas missões, aonde ele estava, né? Então ele diz, olha, agradeço, né? Me alegrei sobremaneira porque renovastes a meu favor o vosso cuidado, né? Então eles conseguiram de alguma forma renovar esse cuidado com Paulo, não sei se mandando, né, aí alguma oferta, mas ele ficou muito alegre quando chegou essa ajuda, quando foi renovada essa ajuda. E ele diz, não por causa da pobreza, né? Não porque eu estivesse precisando, Paulo diz, porque... E aí ele explica, né? Porque eu já passei fome, né? Já passei fartura, já fui pobre, já fui rico. E veja o que ele bota aqui no versículo 11, que eu vou destacar pra gente, né? Ele aprendeu, né, a viver contente em toda e qualquer situação. Mais uma vez, Paulo frisando a alegria, né, em nosso coração. Ele diz, olha, você precisa,
né? Nós precisamos viver contente em toda e qualquer situação. Não é fácil, irmãos, mas veja que Paulo conseguiu, né? Paulo, um ser humano assim como nós, e ele aprendeu a viver. É uma coisa que a gente precisa aprender, né? Não vem do dia para a noite. E ele aprendeu a viver contente, né? Ele vivia contente. Isso é o que o cristão precisa exercitar o tempo todo, né? A gente precisa exercitar a alegria, né? E não a amargura. Então, esse capítulo 4 de Filipenses é o capítulo da alegria, né? Paulo está sempre frisando a gente em estar alegre o tempo todo. E ele diz, olha, eu estou alegre, mas eu já passei por pobreza, já fui humilhado, já fui honrado. Em todas as circunstâncias ele já tem experiência de fome, de fartura, de abundância e de escassez. E por que ele consegue ficar contente em toda e qualquer situação? Aí ele finaliza, né, no versículo 13, quando ele diz, tudo posso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus fortalece ele em toda e qualquer situação, e por isso ele consegue ficar contente, né, em toda e qualquer situação. E esse versículo tão conhecido da gente, né? Tudo posso, né? Tudo pode o quê? Tudo pode ficar na fartura e ficar na fome, né? Na fome você tudo pode, na fartura você tudo pode, na humilhação você pode, quando você é honrado também você pode. Em toda situação Deus nos fortalece, Jesus Cristo vai nos fortalecer. É isso que a gente precisa aprender, irmãos. Versículo 14, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então a gente vê aí Paulo mais uma vez agradecendo, né, aos filipenses. Parece que os filipenses eram um povo bem generoso, né, que estava sempre auxiliando Paulo aí nas suas caminhadas, né, nas suas peregrinações. E Paulo mais uma vez aqui agradece, inclusive dizendo, né, que só foram eles, né, foram a única igreja que se associou com ele no tocante a dar e receber. E ele diz que até para Tessalônica eles também mandavam, né, ofertas lá, não uma vez, mas duas, né, para as necessidades de Paulo. Então veja que maravilha, uma igreja possivelmente que tinha mais posses também, né, que tinha mais condições e também generosa para dar e ajudar as necessidades de Paulo. Então Paulo finaliza também aí agradecendo. Versículo 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo aí sempre lembrando de agradecer aos filipenses, né? Sempre nas cartas de Paulo ele agradece, ele se lembra dos irmãos, né? Ele honra os irmãos que estavam ajudando. E é bom também para dar uma satisfação, né? Para os irmãos saberem também, dizendo, olha, ele está dizendo, tá tudo bem, viu? O que eu recebi, ó, eu tenho em abundância e estou suprido. Muito obrigado, né? Dando para eles saberem que Paulo está passando bem com o que ele recebeu. Que maravilha, né, irmãos? Ver esse relacionamento dos irmãos, um ajudando o outro, né? Toda a igreja unida em prol de uma única causa, que é o Evangelho. Versículo 21, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E assim finalizamos, irmãos, Filipenses capítulo 4, finalizamos não só o capítulo, né, mas a carta, né, a carta aos Filipenses é encerrada dessa maneira, né, essa parte final aí, né, a gente pode dizer que é o capítulo da alegria, né, que a gente sempre se lembre da alegria do Senhor o tempo todo, como é bom estar alegre, né, como é bom pensar nas coisas do alto e sempre se alegrar em toda e qualquer situação, lembrando que o nosso Deus nos fortalece em toda e qualquer situação também. Não é verdade, irmãos? Então finalizamos Filipenses, finalizamos o livro de Filipenses. Que você tenha meditado, que você tenha também aprendido um pouco mais, se edificado um pouco mais nessa carta aos Filipenses, né, onde a gente aprendeu tanta coisa aí
do pensamento de Paulo, né? Como ele pensava, como ele agia e como ele exorta para a gente pensar e agir também como cristãos. Não é isso, irmãos? Então, até a próxima leitura bíblica, em nome de Jesus. Amém.